Bom, como eu falei na última aula, o que o Heidegger propõe fazer ao longo de todos esses capítulos, né, que a gente está vendo aqui, é ir elaborando um conhecimento cada vez maior, uma compreensão, melhor dizendo, cada vez maior do ser no mundo, né? Então, vamos lembrar rapidamente, né? O objetivo do livro seria discutir a questão do ser, né? O que significa ser, tá? É uma questão que remete aos primórdios da filosofia, quando Platão, quando Parmênides e Heráclito discutiam o ser versus vir a ser, etc., né? E que, portanto, é uma questão que atravessa a história da filosofia, né? Mas que se encontraria esquecida, abandonada, preterida, rejeitada, com pouca importância, segundo Heidegger, no século XX. Só que, para enfrentar a questão do ser, ele fala, temos de partir, isso é algo que eu trouxe da introdução, né, que a gente não chegou a ler juntos, do ser que nós somos, ou melhor, do ente que nós somos. Qual que é a diferença entre ser e ente? Como O vocês... ser dá a condição de possibilidade para o ente. Isso. Lembre-se, acho que essa é uma forma de responder bastante adequada, quer dizer, na medida que é possível falar sobre ser, né? Mas ser está pressuposto a cada sendo, né? O ente é uma palavra que traduz no termo em alemão que também tem o sentido de sendo, né? Então tudo aquilo que está sendo é aquilo que a gente normalmente fala que existe no espaço e no tempo, né? Que tem existência espaço-temporal. Então o Sol está sendo, cada um de nós está sendo, os instrumentos estão sendo, tudo isso são entes, né? O ser, ele não é um ente, ele não é algo palpável, né? Ele é simplesmente aquilo que acontece enquanto estamos sendo. Então é, nesse sentido, a condição de possibilidade existencial do sendo. Ao estarmos sendo, o que nós somos? Nós somos ser, né? Aqui, né? Nós estamos sendo, isto é ser. Tá? Professor, Fala. estaria certo falar que o ser está mais ligado ao ontológico e o ente mais ao ôntico? Exatamente. É daí que vem a diferença. O ser, tudo que é ontológico diz respeito ao ser, e tudo que é ôntico diz respeito ao ente. Exatamente, é isso mesmo. Então, o ôntico diz respeito aos entes e o ontológico diz respeito ao ser. Exatamente. Bom, para responder a questão do ser, o Heidegger diz, temos de partir desse ente que nós somos e perguntar pelo ser desse ente. E ele caracteriza como ser aí, o que ele define num primeiro momento como ser no mundo. Tá? Lembrando, por que ser aí? Né? Porque a palavra alemã Dasein, que significa existência, sinônimo de existentes, né? No sentido habitual do termo, o Heidegger explora essa característica, né? O modo como o termo é composto, né? Por meio dessas duas partículas, da e sein, que seria ser aí. O da indica espaço, né? Vale para aqui, vale para aí, como se fosse uma indeterminação, assim, um apontar para uma região, né? Um Ausrichten, né? Como a gente viu, um apontar. Então, nós somos aí. Isso seria uma característica, né, específica nossa, em grande medida. Por quê? Porque por tudo isso que está sendo mostrado aqui, né? De certo modo, porque nós somos o único ente que tem compreensão de ser. A gente poderia se questionar, e os animais? A gente sempre passa por essa pergunta. Bom, os animais talvez tenham também e tal, mas não poderia ser uma pedra, não poderia ser o sol, não poderia ser um ser não vivo, por exemplo, né? E no caso, né, é a nossa perspectiva. Nós temos alguma compreensão de ser, né? Porque nós temos alguma compreensão de estarmos aqui, de conversarmos uns com os outros, né? Isso é compreensão mínima de ser, uma compreensão ainda que vaga, né, dispersa,
mas nós temos. E tematizamos isso, na verdade, né, ontologicamente, filosoficamente, ao longo da história da filosofia. E o Heidegger, então, num primeiro momento, ele vai caracterizar como estrutura fundamental, vamos dizer, o que é constitutivo do nosso ser aí, ser no mundo. Né? Com isso, o que ele está fazendo? Ele está se contrapondo de saída a todas aquelas filosofias que separavam sujeito e mundo. Né? A gente viu na última aula a concepção cartesiana de espaço, né? Como que no Descartes você tem o eu de um lado, o mundo do outro, né? E aí você tem a projeção de ideias no mundo. Né? Então o eu e o mundo eles apareciam separados. E isso seria próprio da filosofia moderna como um todo, e o Heidegger ele quer justamente sair dessa armadilha que foi montada, dessa separação, dizendo, olha, né, nós não podemos nos pensar a não ser como ser no mundo. Nós somos, desde o momento em que nascemos, né, ser no mundo. Essa separação que o Descartes fez é uma separação abstrata, né, que pode até fazer sentido, a gente entende, né, o que ele está falando, cada um de nós pode se pensar enquanto subjetividade, mas enquanto existência, né, enquanto ser, essa separação ela é uma separação falsa. Né, porque o Descartes vamos dizer, ele se tira do mundo artificialmente. Né, ele coloca em dúvida a existência do mundo, quer dizer, seria um movimento artificial. Então, o Heidegger procura, desde o princípio, dizer, olha, nós somos ser no mundo. Né? E ele, enfim, procura mostrar isso ali, sobretudo nos parágrafos 9 e 12, tá? Nos capítulos 1 e 2. E aí, o que ele vai falar? Não dá para pensar nenhum desses três termos como constituindo algo à parte. Né? Eles são inseparáveis. Eles só são separáveis abstratamente. O Descartes fez isso, né? A gente entende, a gente lê o texto do Descartes, a gente entende o que ele fez, mas é uma separação abstrata, um pensamento. Não tem como separar de fato. Então, o próprio Heidegger vai falar, vamos olhar cada vez de um ângulo diferente, digamos assim. Né? Uma hora a gente vai olhar por aqui, outra hora a gente vai olhar por aqui, outra hora a gente vai olhar por aqui. E, na verdade, o que ele vai fazendo ao longo desses três capítulos, ele vai como que circulando, né, esse objeto, esse fenômeno, melhor dizendo, né, e acrescentando. A gente pensou na ideia de uma espiral, né, porque ele vai, a cada círculo desses, a gente vai ganhando em compreensão do que seria o ser no mundo. A gente vai aprendendo novos aspectos, né, ele vai nos mostrando novos aspectos. Né? Então a gente viu como isso aconteceu em relação aos entes intramundanos. Então há uma diferença entre os entes simplesmente dados e os entes à mão. Né? Há uma diferença entre a espacialidade, o espacializar, o modo como nós vivenciamos de fato o espaço, e as medidas espaciais pelas quais a gente conta, né? A gente mede distâncias. Né? Há uma diferenciação verbal entre aqui e lá, mas se trata sempre de posições, né, que são cambiáveis. Né? A gente está sempre fazendo esse jogo. Né? Então, a gente afasta e aproxima, quer dizer, a nossa espacialidade ela se constituiria dessa maneira. Então, né, ele foi acrescentando elementos à nossa compreensão do que seria o mundo, no capítulo 3. Certo? Então, a gente viu vários aspectos do mundo. Né? Só relembrando, quer dizer, o movimento, né, que ele foi fazendo. Então, nós vimos desde aquela ideia, por exemplo, a diferença entre ser no sentido de dentro e ser no mundo e ser aí. Né? Fiz aquela brincadeira com Lula. Né? Nós vimos a noção de facticidade, né, que seria própria do ser aí. Né? Eu sugeri, parece que tem uma noção de movimento operando aí a todo momento no modo como nós vivenciamos a relação com os entes. Os entes entre si não têm esse tipo de relação. A cadeira não toca a porta. Né? A gente aqui, eventualmente, bate com a cadeira na porta, por exemplo. Né? A cadeira e a porta eles não se sentem um ao outro. Né? Um não sente o outro. Quer dizer, não tem relação entre eles. Nós é que estabelecemos relações. Então as relações elas fazem parte do ser no mundo que é nosso.
Tá? Quer dizer, então a totalidade de coisas, a totalidade de entes, o que seria? Seria o mundo ôntico, o universo. Né? O universo é a totalidade dos entes. Né? Agora, todos esses entes são, né? Eles têm em comum a propriedade de ser. Há uma diferença no sentido... Bom, a gente viu os diferentes sentidos da palavra mundo, né? Quando ele falou em, né, mundo naqueles 4 sentidos, então, que a gente usa normalmente a palavra. Um deles é quando a gente fala, bom, no meu mundo, né, no nosso mundo aqui da UFABC, esse é o sentido em que a gente, né, em que ele está empregando a palavra, que é o sentido que é determinante de como nós somos. Né? Não é mundo no sentido do planeta Terra ou do universo, é o nosso mundo, é nesse sentido que ele está empregando a palavra. Tá? E aí tem o mundo próprio e o mundo público, que faz essa distinção. Tudo isso é como se fossem, né, aspectos que vão sendo acrescentados. Então é preciso fazer uma distinção entre o circundante, o mundo circundante, o Umwelt, e o Welt. Né? E a Weltlichkeit, quer dizer, a mundanidade, que seria a propriedade essencial do mundo. Tá? E aí aquela distinção entre os instrumentos, a totalidade instrumental, que é feita de referências. Tudo bem? Vocês estão acompanhando bem esse repasse? A referência assume um caráter importante, ela por sua vez remete à ideia de sinal, né? Tudo isso constituindo, digamos assim, para agora talvez forçando um pouco, né? Quer dizer, ele está pensando o quê? A nossa relação com as coisas em geral, os entes simplesmente dados e os entes à mão, mas são 2 tipos básicos, digamos assim, de coisas. É claro que a palavra coisa, né, ele evita para não incorrer naquele problema da ontologia tradicional, que é coisificar até mesmo o ser humano. Tá? Mas são 2 tipos de coisas. Agora, ele vai olhar para o quê? Ele vai olhar para... Bom, aí veio a questão da espacialidade, né, que a gente viu na última aula. Tá? Então, um sentido de movimento, né, a gente até falou, eu dei o exemplo, né, quando eu estou vindo de casa para cá, no carro, né, o que eu estou espacializando, não é que eu estou me movendo no espaço. Eu estou espacializando, eu estou temporalizando e espacializando. Está acontecendo o espaço, como se ele dissesse isso. Está acontecendo o tempo, está acontecendo o espaço. Né? Não tem algo assim como o espaço onde eu estou me movendo. Isso só existe se eu represento graficamente. Eu posso representar um mapa, né, desenhar eu aqui no meu carro e fazer um desenho. Né? Ou até em tempo real, como faz o Google Maps ou o Waze. Né? É uma representação gráfica. Né? Mas o que eu tenho? Eu tenho um fundo de tela, eu tenho uma superfície onde eu desenho um espaço. Essa representação gráfica, ela não corresponde à espacialidade essencial. Né? Ela é o modo como nós representamos o espaço. Então, é claro, esse modo de representar ele é válido, ele funciona, tanto é que a gente faz mapas, a gente faz aplicativos e assim por diante. Né? Mas, digamos assim, o espaço em si mesmo não é isso. Com essa, claro, forçando talvez aqui um pouco essa ideia de espaço em si mesmo, né? Mas o espaço que constitui o nosso ser no mundo é de outra natureza. Quer dizer, ele é essencialmente relação e movimento. Não é uma coisa estática que está dado. O que está dado é, por exemplo, o chão, é a rua na qual eu venho dirigindo. Né? Mas a gente sabe, inclusive pela ciência, né, que o planeta todo está se mexendo, né? Está em movimento. Então essa ideia de uma superfície estática em que as coisas se movem funciona, é útil como representação, mas não define o espaço. Né? Ele está tentando encontrar, né, aquilo que seria essencial do espaço, a espacialidade, né, esse espacializar. Então, e aí tem o spoiler, né, que a gente sempre brinca, né, que no final vai ser o tempo. Então você tem um temporalizar que é, por sua vez, espacializar. Tá? E com isso, o que a gente faz? A gente constitui regiões, espaços, né, diversos. Então a região da oficina, a região da sala de aula, essa região aqui que nós ocupamos às terças e sextas, né, isso para cada um de nós é uma certa região. Né? Mas não é porque a sala foi montada aqui assim, é porque nós estamos aqui tendo relações durante as aulas de terças e sextas. Então isso constitui para cada um de nós uma região espacial, de uma certa maneira. Né? E tem a questão da subjetividade pessoal e da subjetividade no sentido do a priori.
que é a discussão que ele mesmo se colocou no final, né, na parte C, e que a gente discutiu na última aula. Né, se haveria uma perspectiva subjetiva, quando ele fala de espaço. Né, porque se ele não está falando de um espaço em si mesmo, um espaço por trás das coisas, digamos assim, mas sim do espaço, do espacializar, da espacialidade, tal como nós, seres aí, a vivenciamos, então ele parece estar falando de uma perspectiva subjetiva. E ele coloca entre aspas lá, né, o subjetiva, no sentido de que é o quê? É a perspectiva do ser aí, da qual ele partiu, na qual ele está desde o começo. Então é de fato dessa perspectiva que se trata, desde o começo. Só que ele está dizendo, ela não é subjetiva no sentido forte, porque isso aqui é ser no mundo. Então, o tempo todo, nós estamos em relação com o mundo. Em nenhum momento ele está supondo essa subjetividade como algo separado do mundo. Mas ele está dizendo, olha, eu estou discutindo aqui o espaço, a espacialidade, tal como isto se dá no ser no mundo, portanto, para o ser aí. Né? Então, por isso ele coloca entre aspas, né? Quer dizer, tem aí uma subjetividade no sentido de que é a perspectiva do ser aí. É a partir dessa perspectiva que ele está caracterizando a espacialidade. É a partir dessa perspectiva que ele está caracterizando tudo isso aqui. Né? O direcionar, o afastar e o desafastar, o medir, o lá e o aqui, o espaço de jogo, as regiões, a gente forma essas regiões. Quer dizer, o tempo todo aqui estamos falando de como nós vivenciamos o espaço. Tá? Os modernos, eles estavam, de certa maneira, fazendo o quê? Eles estavam pensando, né? Aqui está a subjetividade, aqui está o mundo, né? Então, se eu digo que uma coisa é subjetiva, quer dizer que ela está localizada aqui. E aí eu vou estabelecer uma relação entre ela e o mundo aqui. Não. Ele está dizendo, não tem essa fronteira que os modernos supunham. Né? Eu estou admitindo aqui, ó, ser sujeito e mundo em relação permanente. Não dá para separar um do outro. Por isso que se eu falo em subjetivo, eu coloco entre aspas. Mas eu estou falando da perspectiva humana, em última instância. Da nossa perspectiva, que nós podemos compreender nos exemplos que ele dá. Ele vem para alguns exemplos do dia a dia que são facilmente compreensíveis, quando ele fala da oficina, do escritório, da relação entre caneta, papel, etc. Né? Nós vivenciamos dessa maneira a espacialidade, é isso que ele está querendo dizer. Ele está observando como nós vivenciamos de fato a espacialidade, tentando estabelecer a partir daí uma compreensão a priori dessa espacialidade. Essa discussão, ela é uma discussão que supõe, né, em grande medida, esse diálogo que ele tem com o Kant, com o Russell, né, com a tradição moderna, né, com o Descartes. Talvez seja difícil entender bem isso para quem não conhece bem como o a priori funciona, por exemplo, no Kant. Porque o a priori aqui ele tem um sentido similar, mas ao mesmo tempo diferente do que ele tem lá. Né? Enfim, eu já expliquei algumas vezes o Kant, mas muito por alto, claro. Né? Mas o que significa a priori? Significa que a cada ser aí, né, a cada ser no mundo, funciona assim. Funciona desse jeito. Nós vivenciamos desse jeito as coisas. Então, ou seja, é uma questão difícil, né? Porque ele evita, enfim, a gente já viu, né? Ele tem umas chatices com as palavras e tal, mas vai ser, para todo ser aí, funciona dessa maneira. Esse é o sentido do a priori. Quer dizer, tem um elemento de universalidade, de valer para todos. Só que a gente não sabe se vale dessa maneira, por exemplo, para os animais, para o cachorro, para o gato. Talvez seja parecido. Né? Mas a experiência que a gente tem, e na qual ele está se baseando até aqui, é a nossa. Então, poderia dizer que a modalidade é um a priori do Dasein. Sim.
É um a priori do ser, porque é um a priori do ser no mundo. Do das, né? O ser no mundo é um a priori do ser aí. Né? E aí, vamos dizer, você tem aqui todo um conjunto de a priori, quer dizer, você tem um domínio do a priori do qual ele está falando. Tá? No Kant, você tinha o que, por exemplo? Né? As categorias do entendimento. As famosas categorias. Né? Então, um exemplo, a categoria de unidade. Tá? Então, ela era a priori. Isso significa o quê? Qualquer ser humano que for olhar para a realidade e quiser contar os objetos, ele vai estar o quê? Ele vai estar aplicando essa noção a priori nos objetos. Tá? Então, aqui tem 3 bolas, por exemplo. Né? O que eu estou fazendo? Eu estou aplicando categorias que são a priori a objetos que são a posteriori. Só que aqui, o que ele está dizendo? O Kant estava errado em separar. O que eu tenho é uma relação, né? E essa relação, ele está vendo qual é o a priori. Então, não é um a priori só do sujeito que se projeta no mundo que é a posteriori. É um a priori do próprio ser no mundo. Ele está falando da relação, não da subjetividade. Né? Quer dizer, o Kant, ao falar de a priori, ele está falando da subjetividade, supondo um mundo que é a posteriori, que vai ser, vai depender da experiência sensível. O Heidegger está falando da relação. Agora, então ele fala de um a priori, né? Por vezes coloca entre aspas, só que o modo como cada um pessoalmente vai, digamos assim, constituir a sua região, né? O seu quarto de dormir, sua casa, etc., vai variar, vai ser a posteriori, porque cada um vai ter um jeito de fazer. Né? Mas, o que é que há de comum? O espacializar em si, esse modo de espacializar. Então, quando alguém, vamos dizer, muda para um apartamento novo e vai colocar as coisas, vai mobiliar o apartamento. Né? Então, cada um de nós na sua respectiva casa ou apartamento. Quando você vai colocar as coisas, bota uma aqui, uma ali, etc., todos nós estamos fazendo a mesma coisa. Ou seja, espacializando, instituindo uma região. Só que cada um vai fazer isso de um jeito com determinados objetos. Um vai colocar, sei lá, um sofá azul, o outro vai botar uma cama verde. Cada um vai preencher de um jeito. Mas o modo de ser que constitui esse movimento é o mesmo. Isso significa dizer que é a priori. Não sei se ficou mais claro. Percebe? Eu tenho o espacializar, que é o que está descrito aqui. Né? Isso aqui. Eu fiz uma representação gráfica. Então eu tenho, né, ele está dizendo, olha, o ser no mundo ele tem um certo modo de, né, isso que eu estou chamando aqui, né, o espacializar. Só que a Isabela vai espacializar de um jeito. O Bruno vai espacializar de outro. O Gustavo vai espacializar de outro. E assim por diante. Esse é o sentido, né, de a priori, de universal. O espacializar é comum. É uma característica, digamos assim, do ser humano. Nós somos seres espacializantes. A gente espacializa. Isso constitui para nós a espacialidade. Quando a gente projeta um caminho e faz um trajeto, a gente está espacializando. Né? Só que qual trajeto? Que caminho? Cada um vai fazer um caminho, um trajeto, numa velocidade. Essa é a diferença entre universal e particular. Né? A velha diferença entre universal e particular, forma e matéria, a priori e a posteriori. Né? É uma contraposição conceitual típica da filosofia que o Heidegger está, digamos, colocando nos seus próprios termos, mas ele está em diálogo com essa tradição. Então, quando se fala em algo a priori, quer dizer, é uma característica do ser no mundo que é nosso, que é próprio do ser humano, que é universal, que pertence a todos nós. Todos nós temos essa característica de espacializar. Mas cada um espacializa de um jeito, tá claro?
Isso significa a priori aqui. Então são noções pelas quais ele fala desse a priori, desse universal. Ele está falando de algo que é comum a todos nós. Tudo bem? E por que não é subjetiva? Me responda. Por que é subjetiva entre aspas e não subjetiva? Essa perspectiva, a partir da qual ele está falando do espaço. Está sempre em relação, das áreas sempre no mundo. Exatamente, né? Porque ele está falando da relação e não do sujeito. Tá? Mas ele está estudando a relação, ser no mundo, como Kant estudava o sujeito. E algum kantiano poderia, por exemplo, dizer, bom, mas será que o Kant já não estava pensando na relação? Mas isso seria uma outra discussão. Bom, agora eu fiz uma bagunça aqui de propósito, né? Mantendo mais ou menos aquela estrutura. O que aconteceu aqui? Eu multipliquei o ser aí, pela primeira vez. Né? Isso marca a mudança do capítulo 3 para o capítulo 4. Antes, ele estava pensando o tempo todo, ser aí, coisas. A gente colocou várias vezes a questão, né? de ser subjetivo no sentido pessoal, etc. Agora, ele está falando o seguinte: também é constitutivo do nosso ser no mundo ser com e ser com outros seres aí. Ser aí com. Mit Dasein. Né? Mit Dasein, mit é com. Então, nós somos mit Dasein, ou seja, ser aí com, num mit Welt. A Márcia traduz para o mundo compartilhado. Né? Um mundo comum. A gente chama de Mit-Sein, né? Também, mit sein. Nós somos ser com, ser aí com e mundo com. Esse Mit-Sein o Fausto traduz como? Ela dá uma tradução estranha, que acho que é por presença, eu acho. Bom, claro, né? É. Tudo que envolve Dasein nela fica esquisito. Mit-Sein é. Não, acho que Mas aí não é Mit-Dasein? não, é que aqui é o mit Dasein, né? Aqui é que ser aí com. E nela fica com presença. Com presença. É. Só piora. Mas com seria, então, mundo, né? Mundo compartilhado, acho que, não sei, o Fausto, como é que está o Mitwelt? É mundo... Não sei se é mundo, no caso Não, dela mundo é é mundo ambiente. compartilhado. Ah, não, isso é circundante. Mas eu acho que é bom, mundo compartilhado, enfim. Mas a ideia, né, fundamental, assim, né, quer dizer, o Heidegger está usando a partícula mit, que quer dizer com, para falar, né, do Mitsein. E o mit, né, ele é uma palavra que em alemão, no dia a dia, né, se usa muito acoplando. Né? Na verdade, o alemão se presta muito a isso. Né? Então, por exemplo, né, kommst du mit? Você vem junto. Né? Só que você pergunta, como se você perguntasse, você vem com? Em português não faz muito sentido, né? Só que tem esse uso, né? Então ela se acopla facilmente. E aqui então ele está chamando a atenção para um outro elemento, né? A gente está circundando o ser no mundo, né? Numa visão a priori, portanto geral, né? Dizendo, olha, nós somos sempre ser com, ser aí com, num mundo compartilhado. É impensável ser aí um ser humano sem outros seres humanos. Veja, no limite parece até uma coisa meio óbvia, né? Se você soltar o bebê sozinho, ele morre, né? Então, quer dizer, o ser com, né, ele é constitutivo, né, e o ser com outros seres humanos é constitutivo do nosso ser no mundo também. Tanto quanto o ser com as coisas que a gente viu até agora. Fala. Não, Lucas, você não... Ah, não, eu tô só pensando aqui. Tá? Então aqui o que ele está fazendo? Ele está estabelecendo, né, esse mundo em que os mundos de cada ser aí se misturam. Porque tem mundo próprio, a gente já viu, e tem mundo público. Os mundos, eles se misturam. Né? Lembre, né, lá daquele primeiro desenho que eu fiz, né, com a estrutura do átomo, né? O ser no mundo se recobre com o outro, né? Tá sempre... Então, os mundos se comunicam. É um mundo compartilhado. Agora, é claro, né, nós aqui compartilhamos, cada um de nós está aqui com o seu mundo, né, e nós temos um certo grau de compartilhamento. Agora, é claro que, né, o meu mundo é mais compartilhado com a minha família, por exemplo. Né?
Agora, eu não compartilho o mundo com alguém que mora no interior da China, por exemplo. Embora o mundo hoje seja em grande medida compartilhado, mas é quase como se não fosse um compartilhamento, né? Aqui trata-se de compartilhar mundo, né, que se faz sempre numa realidade concreta específica, né? Então não é uma coisa abstrata, por isso que ele sempre insiste muito no concreto, né? Então, por mais que aqui nesse nível a gente está pensando o ser com em geral, esse ser aí, ser aí com, né, ele sempre se concretiza em relações efetivas, digamos assim, né? Por isso que é um mundo compartilhado. Por exemplo, através da língua. A língua é uma coisa que permite compartilhar mundo. Tá, então, ele passou para esse âmbito da caracterização do ser no mundo. Professor, Fala. para mim já estava claro que quando o Dasein se relaciona com os entes, qual que é a relação. Quando o Dasein se relaciona com outro Dasein, ele não está se relacionando com um ente, ele está se relacionando com o Dasein diretamente. Isso. Daquela... E o Heidegger vai estabelecer uma diferença entre esses dois tipos de relação, né? Se na relação, né, com as coisas a gente tinha visto o modo da ocupação, aqui aparece o modo da preocupação, o Fürsorge. Que o Fausto deve traduzir como... Fausto não me lembro agora. Deve ser outra coisa, porque preocupação com. Porque aí depois vai ter um cuidado, né? Que aliás aparece aqui também, porque o Fürsorge e o Besorgen, né, são dois modos do Sorgen, que é o cuidado, a gente já viu isso. Então, tá vendo, né, quando ele começa o quarto capítulo, ele, como é que ele identifica? Isso é interessante, né, porque a princípio aqui no começo tem todo um problema com a palavra eu, né? Mas ele se pergunta qual é o quem dessa expressão, né? Quando a gente pergunta quem, ou seja, tem um quem aí, né? Que ele não pode chamar de sujeito, que ele não pode chamar de eu, que ele não pode chamar de um monte de coisa, né? Mas ele se pergunta qual é o quem. Então, o fenômeno que agora procuramos investigar com a pergunta quem é o Dasein na cotidianidade é determinado pelo modo de ser que se empenha no mundo e, com isso, pelo ser que lhe serve de base. Todas as estruturas ontológicas do ser aí e também o fenômeno que responde à pergunta quem são modos de seu ser, né? Então, quando ele fala em modos de seu ser, ele está falando disso aqui. Quando ele fala em estrutura ontológica, ele está falando disso aqui, ou em estruturas ontológicas. Então, sempre que ele fala de estruturas ontológicas, de a priori, e assim por diante, ele está falando dessa dimensão. Ele está caracterizando o ser no mundo. Tá? Que é o quê? Que é um existencial sempre. Ou seja, é algo que existe, que é dado no mundo, né? Não tem nada anterior à existência, né? Não tem, por exemplo, sei lá, um X, uma estrutura anterior à experiência. O ser no mundo, ele sempre acontece sendo no mundo, né? Não dá para imaginar um antes. Por isso que aqui está o a priori, não tem nada antes do a priori. Aqui é o mais longe que se pode chegar nesse, entre aspas, antes. Né? Quando ele está examinando o fenômeno, ou seja, ele está olhando para quê? Ele está olhando para o dia a dia. Está vendo como a gente funciona no dia a dia e está, a partir daí, verificando o que sempre se mostra nesse fenômeno. Né? Como é que o espaço acontece nesse fenômeno, ou para esse fenômeno. Né? E agora, então, trata-se de caracterizar o quem. Né? Então, a investigação que se dirige ao fenômeno, capaz de responder à questão quem, conduz às estruturas do ser aí, que, junto com o ser no mundo, são igualmente originários. Esse é outro termo, quando ele fala de originário, também está aqui. A saber, o ser com e o ser aí com. Neste modo de ser, funda-se o modo cotidiano de ser próprio,
cuja explicação torna visível o que se poderia chamar de o sujeito da cotidianidade, a saber, o impessoal. A gente vai ver melhor no parágrafo 27 na sexta. Né? Mas isso já adianta algo. Né? Porque, vejam, esse mundo compartilhado ele vai ser determinante de como cada eu se compreende. Por quê? Ora, como é que se constitui para cada um de nós a compreensão de si próprio, desde que a gente nasce? A partir das relações à nossa volta. Então, o que a gente vai ver é que esse mundo compartilhado, né, e a linguagem desse mundo, etc., é que vai constituir o eu. Né? Não tem um eu pré-constituído, digamos assim. Essa é a discussão que ele começa, né, no 25. Né? Então, o ponto de partida. Qual que é o ponto de partida da questão existencial sobre o quem? Né? Ou seja, da pergunta pelo quem nesse âmbito aqui. Sendo que uma outra coisa que está dada desde o começo, como a gente viu. Ele falou, né, eu quero estudar o ser, eu tenho que estudar o ser do ente, que é o ser aí, que é o que tem compreensão de ser. Esse ente é um ser no mundo, essa é a estrutura fundamental dele. Né? E como é que a gente olha para esse fenômeno? Como é que a gente vai observar esse fenômeno? Observando como ele se dá na cotidianidade, no dia a dia. Ou seja, em geral, no mundo comum, que a gente considera, né? O mundo comum do dia a dia. Né? Então veja, a resposta à pergunta quem é sempre este ente, o Dasein. Essa resposta aparentemente já foi dada lá no começo, no parágrafo 9, com a indicação formal das determinações fundamentais do ser aí. Lembrem-se, né, o que ele falou lá? O ser aí é o ente que sempre eu mesmo sou. O ser é sempre meu. Então, ele tinha falado lá no começo, meu e meu. Né? Portanto, um subjetivo num sentido, digamos assim, perigoso para ele. Né? Essa determinação indica, né, o Heidegger usa muito essa expressão, né, indica, indicação formal. É de fato como se fosse algo no fenômeno que aponta para algo. Né? Então, a gente está observando e tem algo que aponta numa certa direção. Né? Então, essa determinação, que é sempre meu, indica uma constituição ontológica, mas também só isso. Ao mesmo tempo, contém indicação ôntica, se bem que, a grosso modo, de que sempre este ente é um eu e não outro. Né? Ou seja, eu sou diferente de você, é diferente dele, é diferente dele, e assim por diante. Parece, não, obviedade. O quem responde a partir de um eu mesmo, do sujeito, entre aspas, do próprio. O pronome quem é aquilo que nas mudanças de atitude e vivência se mantém idêntico e assim refere-se a essa multiplicidade. É assim que funciona no dia a dia, certo? A gente se identifica como um eu, o tempo todo. Mas esse eu não vai ser o eu do Descartes. Por quê? Então, do ponto de vista ontológico, nós o entendemos como algo simplesmente dado, já sempre constantemente vigente, para e numa região fechada, e que, num sentido privilegiado, oferece uma base enquanto o subjectum. Sendo sempre o mesmo, possui nas muitas alterações o caráter de próprio. Por mais que se rejeite a substância da alma, ou o caráter de coisa da consciência e de objetividade da pessoa, ontologicamente, já no ponto de partida, fica-se atrelado a algo cujo ser guarda, explícita ou implicitamente, o sentido de ser simplesmente dado. A substancialidade, que é aquilo que é próprio da tradição, lembre-se, né? É o guia ontológico da determinação dos entes, a partir do qual se responde a pergunta quem. Isso no dia a dia, como a gente costuma responder. Então veja,
Ah, voltou. O que é o ente simplesmente dado? Por exemplo, né? É o Sol. Os instrumentos são entes à mão, mas derivam de entes simplesmente dados. Tudo aquilo que a gente já viu. A árvore. Bom, nós também somos entes simplesmente. Lembra? O Lula estava no bloco beta. Ele também estava nesse sentido. Ora, qual que é a tendência? Nós somos um ente simplesmente dado. Nós somos, por exemplo, um corpo. A nossa tendência é partir daqui para pensar aqui o eu. Então, assim como tem uma pedra ali na frente, ou uma cadeira ali, a gente tende a pensar um eu aqui dentro. Como se esse eu tivesse propriedades semelhantes a desses entes. Foi isso, né? Isso que ele está dizendo que, por exemplo, Descartes fez, com aquela noção de eu. E isso que a gente tende a fazer naturalmente, espontaneamente, quando a gente fala em eu. Quando a gente pensa, o que sou eu? Alguém tem uma boa resposta para isso? Além do próprio nome? Acho que não. Né? É difícil caracterizar o que seria o eu. Né? Por quê? Justamente porque não é uma cadeira. Né? Não é uma pedra. Mas, como a gente conhece essas coisas, qual que é a tendência? A tendência é representar graficamente, é fazer imagens. Então a gente tem uma tendência a perceber o eu dessa maneira. Só que, como a gente já viu, né, não é o caso isso aqui não é um ser aí. Então, permanece questionável até mesmo se o conteúdo ôntico dessa afirmação, quando a gente fala eu, reproduz de forma adequada o teor fenomenal do Dasein cotidiano. Pode ser que o quem da presente, do Dasein cotidiano, não seja justamente eu mesmo. No contexto de uma analítica existencial dos fatos do ser aí, levanta-se a questão se este modo de doação do eu propicia uma abertura qualquer para a cotidianidade do ser aí. Né? Então, aqui ele está acrescentando um elemento, né? Quer dizer, esse eu de alguma maneira ele se doa, ele se abre, ele é, de novo, né, vamos pensar assim, movimento, ação. Embora a palavra não seja boa, mas é movimento. Será mesmo a priori evidente que o acesso ao Dasein deve ser proporcionado por uma reflexão simplesmente receptiva sobre o eu dos atos, como faz a tradição? Do ponto de vista ôntico, sempre se pode dizer com razão que eu sou este ente. No entanto, a analítica ontológica que utiliza esse tipo de afirmação deve fazê-lo com reservas de princípio. O eu, entre aspas, só pode ser entendido no sentido de uma indicação formal, não constringente, de algo que, em cada contexto ontológico fenomenal, pode talvez revelar como seu contrário, o não eu, que poderia ser desprovido de eu, um vazio de eu, por exemplo. Eu poderia dizer, não tem nada aqui, tem só um cérebro. Né, que é uma discussão super atual na filosofia da mente. Mas poderia ser uma expressão de algo como a perda do eu. Isa, se quiser me ajudar, me ajuda aí. Tá, quer dizer, então, o que ele está olhando? Ele está olhando para o fenômeno do eu. Disso que a gente chama de eu no dia a dia. Está dizendo, até certo ponto, né, a gente opera com essa noção. A gente opera com essa noção de eu, de você e assim por diante. Né? Mas nós já vimos que um mero, entre aspas, sujeito nunca é dado sem mundo. E não é dado um eu isolado sem os outros. Né? Portanto, é necessária uma investigação da estrutura ontológica do que é assim dado.
a tarefa de tornar fenomenalmente visível o modo desse ser aí com na cotidianidade mais próxima e interpretá-lo de maneira ontologicamente adequada. Né? Então essa é a tarefa que ele se propõe aqui. Qual o fio condutor? Como sempre, o cotidiano. Tá? Mas interpretado existencialmente. A pergunta quem só pode ser respondida na mostração, né, aquela palavra que a gente já viu algumas vezes, Aufweisung, fenomenal de um determinado modo de ser do Dasein. Então, é necessário colocar a questão ontológico-existencialmente para tentar acessar a sua problemática. Ou seja, o eu enquanto uma questão, enquanto uma interrogação, um problema. Tá? E ele está insinuando, quer dizer, que é um modo de ser, como sempre, né, no ser no mundo. E ele se pergunta, se é um modo de ser, isso significa que se dissolve o cerne do ser aí, ou seja, o que seria esse eu? Esse é um temor alimentado pelo preconceito de que o ente em questão tem um modo de ser simplesmente dado. Né? Como a pedra, a cadeira, se a gente supõe um eu como um objeto que é sempre o mesmo, que é uma substância fixa e assim por diante. Mas, como a gente está vendo desde o começo, entre aspas, substância, a essência do homem é a existência, é o existir. Tá? Então, a própria existência é o cerne. Ela é o objeto, digamos assim, da investigação que impede de falar em relativismo. Porque o tempo todo aqui ele está... Por que ele não cai no relativismo? Porque ele está falando de algo que se mostra no dia a dia, que é o fenômeno que ele está analisando, e no qual ele está tentando identificar aquilo que é constitutivo, que é existencialmente necessário, sem o que não se manteria esse existir. A gente poderia pensar, talvez, aqui sou eu refletindo, né, num certo perspectivismo, para usar uma expressão nietzschiana, no sentido de que vão se formando, a partir dos mundos compartilhados, né, das combinações de perspectivas, né, diferentes modos de olhar para a realidade. Só que seria uma perspectiva sempre intersubjetiva. Então eu tinha colocado aquela pergunta, né, antes, se havia aí uma perspectiva subjetiva. Agora ela se desloca e se torna uma pergunta intersubjetiva. Veja, né? Então, está errado partir daqui. Tá? Eu não posso partir de um ente simplesmente dado para tentar entender o que é o ser aí. Eu usei aqui aquele desenho que eu tinha usado lá atrás, né? De um existir projetando-se para fora, né? Que é o modo como ele caracteriza. E aí aqui eu coloquei, isso pode ser chamado de eu? Em alguma medida sim, a gente chama de eu no dia a dia. Né? Nós somos isso e usamos a palavra eu para nos referirmos a cada um de nós. Né? Mas como compreender isso aqui? Não dessa forma. Não a partir do que a gente vê nos objetos. Quando muito, essa noção que a gente tem aqui de eu fornece uma indicação formal. Para quê? Para olhar de um lado para um fundamento que é, a princípio, indeterminado. Por que indeterminado? Porque a gente não sabe o que é que está ali, o que é isso que a gente chama de eu, quer dizer, o que está ali por trás, digamos assim. Né? Isso é indeterminado. E aí, ao mesmo tempo, ele está apontando para onde? Para a cotidianidade, o mesmo procedimento de sempre. Tá? E aí, na cotidianidade, o que ele vai ver? Ser aí como? Seres aí em relação. É isso que vai aparecer agora, como constitutivo do ser no mundo. Tá? E depois ele vai mostrar como que, a partir desse mundo compartilhado, se forma um impessoal que acaba sendo a primeira determinação do eu. Porque a primeira determinação do eu, ela é como que constituída a partir de, vamos dizer, como que, não é uma expressão, mas de fora para dentro, ou seja, a gente poderia dizer culturalmente, né, a partir dos pais, das relações de infância, das relações que a gente tem com o mundo compartilhado, vai se constituindo uma certa noção de eu. Mas essa noção de eu, vamos dizer, né, ela é posta pelo nosso entorno. Né?
E aí vai ser uma questão adiante, né, que a gente vai ver, se é possível encontrar algum modo mais próprio de ser. Acho que se eu deixar aqui, você consegue evitar essas... Ué, aqui voltou? Demora um pouco, eu acho que dá pra ler. Então veja, né, o Heidegger vai de novo fazer o quê? Ele vai mostrar como funciona o mundo circundante, quer dizer, aquilo que a gente está vendo. Né? E aí ele vai dizer o quê? O com é uma determinação do ser aí. Né? Esse também, né, de ser também com o outro, significa a igualdade no ser enquanto ser no mundo que se ocupa dentro de uma circunvisão. Tá? O que significa isso? Tá? Aqui sou eu pensando. Né? Dizer que algo deve ser entendido existencialmente significa que deve ser entendido numa visão de caráter amplo, fundada na relação todo ente-ser, que era tematizada, por exemplo, pelos pré-socráticos e que deixou de ser a partir de Platão, porque passou a ser pensada na chave coisificada de um eu substancial e não na relação. Né? Aqui trata-se de uma visão que vê o mundo de uma outra forma que não através da razão. Né? Quer dizer, firmou-se na tradição ocidental essa visão centrada na razão. A visão centrada na razão, no intelecto, ela é estreita, porque a relação homem-mundo não se dá somente através da razão, do intelecto, mas é antes uma relação, isso sou eu, tá? Que mobiliza o ser humano como um todo. Se não entramos nessa relação por inteiro, se fazemos uma cisão, por exemplo, entre o ser filósofo, o ser professor de filosofia, e o ser cidadão, e o ser que circula pela UFABC, ou circula ali, se a gente cinde em vários personagens, né, a gente não está por inteiro na relação. Né? Como se a gente pudesse separar, né, um ofício puramente intelectual e outro um modo natural de ser no mundo. Né? Como se houvesse, né, então, vamos dizer, uma atividade puramente intelectual em que o cientista, por exemplo, ele vai para o laboratório, ali ele é só aquilo, né, uma coisa puramente, aí ele volta para o dia a dia, ele é de novo um ser humano normal. Como se houvesse esse tipo de separação. Né? Ele está tentando escapar desse tipo de armadilha. Né? Então, em vez de esclarecimentos teóricos, né, trata-se justamente de encontrar esse elemento que se mostra no fenômeno, né, no mundo circundante. Nesse modo de encontro mais próximo e elementar do ser aí. O ser aí encontra a si mesmo, como a gente já viu, né, naquilo que ele empreende, usa, espera, resguarda, no ocupar-se, quando ele está trabalhando com coisas. Mesmo quando o ser aí se interpela a si mesmo como eu aqui, essa determinação pessoal é compreendida a partir da espacialidade existencial. Né? Quer dizer, quando eu tento explicar para vocês, como agora há pouco, né, colocar o problema do eu, né, eu falo, o que sou eu aqui? Né, eu faço esse movimento. Né? Então, eu estou me pensando a partir da espacialidade que é exterior a mim. Ele cita o Humboldt, né, as reflexões do Humboldt sobre as diferentes línguas. Né? Essa relação entre eu aqui, tu aí, ele lá. O aqui, o aí e o lá são o quê? São caracteres da espacialidade originária do Dasein. Tem a ver com o dado Dasein. Né? Com esse situar-se, com esse espacializar-se de novo. Né? Então, a interpretação do ser aí, não distorcida por teorias, esse é o ponto. Tá? Às vezes pode parecer meio redundante o que ele está dizendo, mas o que ele está querendo? Ele está querendo tirar as teorias que contaminam a nossa visão do existir. Está tentando afastar essas teorias. Então, se a interpretação não é distorcida por teorias,
ela vê essa espacialidade originária imediatamente em seu ser espacial, junto ao mundo das ocupações, naquilo que a gente viu, distanciamento, aproximação, etc, etc. E esse mesmo tipo de movimento vale para as nossas relações entre seres humanos. Então, o outro nunca é apreendido como coisa simplesmente dada, no caso do ser humano. A nossa relação é diferente. O outro vem ao encontro no seu ser aí com no mundo. Então, por nós sermos seres aí, o modo como nós vamos de encontro uns aos outros é diferente daquele modo como os objetos vinham de encontro, que ele estava descrevendo no capítulo anterior. Há algo de próprio nesse movimento. Mas, vejam, de novo, trata-se de relações em movimento. Mas esse relacionar-se é diferente. Acho que aí ele está se contra... Eu pensei que ele poderia se contrapor ao Hegel nesse ponto. Porque parece uma discussão do... Porque na dialética do senhor do escravo, você primeiro vê o outro como coisa. Aí depois você precisa de uma longa, enfim, tem toda a dialética para você reconhecer o outro como igual você. Assim, sim. Você tem o reconhecimento. Porque ele primeiro é coisa, ele não é nada. O escravo não é nada, ele é só... E aí eu pensei que talvez o Heidegger estaria fazendo um diálogo aí. Sim. Não sei. Porque o Hegel tem um esforço, de pensar também para fora, da oposição sujeito-objeto. Só que no caso dele ele tem etapas de reconhecimento, né? Então, sim. O outro não é nada e depois você percebe que o outro precisa ser outro para você ser o si mesmo. Aí o escravo se reconhece, né, como si mesmo, e isso causa, né, uma reação ao senhor. Eu não sei se vocês estão familiarizados com essa dialética do senhor do escravo, né? Eu de fato não, mas eu estou tentando pegar. Não, mas você lembra do Nietzsche? Difícil. Quer dizer, é bem diferente, mas isso que o Nietzsche puxa de alguma maneira tem a ver com... Sim. Quer dizer, uma dinâmica de relação, só que o Hegel usa isso para compreender como se constitui a própria noção de eu e outro. Porque, assim, que é o que está aqui em jogo, né? Você precisa do outro para se considerar eu, né? Pro Hegel. Né? Só que o primeiro contato que você tem com o outro, pro Hegel, não é do outro ser de fato um outro e parecido com você. Não é de reconhecimento humano. O primeiro contato é realmente de coisa. De algo aí. Né? E aí depois vai ter um reconhecimento da coisa como outro. Então, tipo, eu preciso, para me afirmar, lembrar que o outro é sempre outro. O Marx vai usar isso de maneira bastante profunda, porque isso vai... literalmente o Hegel chamava de dialética dos senhores e escravos, tem uma relação de classe em jogo. Então, para o senhor sentir o senhor, ele tem que lembrar constantemente que o escravo é escravo. E ressaltar a diferença. Porque se o escravo pensar que pode ser senhor, né, temos aí um problema, o senhor deixa de ser senhor. O escravo se rebelaria. Aí o escravo começa se reconhecendo como outro. Mas depois ele se reconhece como si. Né? Ele vai e isso torna um problema para o senhor. E aí em algum momento eles vão se reconhecer como seres humanos, ambos. Então, isso vai chegar. Só que é uma dialética de várias etapas, né? Que vai ter um sentido de espiral, mas no caso do Heidegger, ele já está falando que esse primeiro passo, né? De dar primeiro reconhecimento como coisa, eu pensei, pelo menos, que podia ser um diálogo. Esse primeiro passo do reconhecimento, por exemplo, de um outro como uma coisa, não existiria. Não seria exatamente, né, eu reconhecer... Seria diferente reconhecer o reconhecimento do ser humano. E aí eu pensei que poderia ser um contraponto à teoria do Hegel. Sim. Porque ele está aí discutindo com várias teorias que vão trabalhar o problema da intersubjetividade. E da Hegel é uma das mais famosas que tem, assim, em relação dialética. Desculpa. Sim. Não, mas você está sugerindo então que o Heidegger estaria contrapondo essa ideia de um outro como objeto, ou mais do que isso como uma relação entre sujeitos como uma relação de oposicionalidade?
Eu acho que ele está se contrapondo à questão de... Porque apesar da dialética, obviamente, ter 3 momentos que se sobrepõem no Hegel, ela tem etapas, a filosofia dele inteira tem etapas, assim. Você tem conhecimento de uma atitude natural, e para você chegar ao esclarecimento, por exemplo, do espírito absoluto, não é imediato, é completamente mediado. Então eu acho que ele está se opondo a essa relação mediada do autêntico, entende? Eu acho que é isso que ele está se contrapondo. As coisas acontecem de maneiras simultâneas. E eu no Heidegger as coisas são ambíguas, tem o elemento da ambiguidade, né? As coisas são ônticas e ontológicas, né? Uma coisa é ser simplesmente dado, outra coisa é manualidade. Não é uma relação de etapas, como se você fosse seguindo degraus, né, para chegar até um lugar. É simultâneo. E ambíguo. Você está girando em torno, né, acrescentando elemento, e você está o tempo todo olhando para o mesmo fenômeno. Né? Porque ele chega até falar depois no parágrafo que às vezes a relação de um ser aí com o outro é bem opressora, né? Você tira a ocupação da outra, você domina ela de uma maneira silenciosa, enfim, um pouco ambíguo nessas determinações dele. Mas ele chega a falar dessa relação de opressão. Mas não é como se eu visse no outro completamente uma coisa. Pelo menos não para o Heidegger. Ainda há uma relação de ambiguidade, né? Implícita. Mas isso. A gente, por um lado, vê como é simplesmente dado nós mesmos, né? Mas o outro, né, parece que já chega como você falou, né, como igual, né, como um ser aí diferente das coisas. Já tem um reconhecimento imediato que aquilo ali não é uma coisa, é um ser humano. Quer dizer, já aparece logo o respeito, tolerando noções desse tipo, né? Já vem junto com o fuso ordem. Sim. São constitutivas do ser no mundo. Bom. É questionável bastante essa posição dele. Muita gente... Porque quando eles vão fazer muitos estudos que vão vir sobre relações opressoras, fala, não, o opressor ele não vê o outro como outro, né? Ele vê como coisa. Ele vê como coisa. Sabe? Os escravos foram... Inclusive, no caso, o alemão... judeu, exatamente. O Sartre tem um texto chamado A Questão Judaica, ele vai falar exatamente sobre isso. Especificamente sobre isso. Ele fala quando se trata do Dasein como um número, né? Não, ele fala, então, tem uma relação, só que, tipo assim, ela ainda é modificada. Assim, a gente, por uma parte dá pra entender, né? A pessoa nunca vai ver, de fato, outra pessoa como um martelo, de maneira concreta, né? Literal. Né? A não ser que esteja aí com algum problema neurológico específico, mesmo assim, do qual que ela veja como um martelo, né? Mas ele vê ali uma relação que pode ser, digamos, coisificada, né? Uma relação de opressão. Ele chega a falar em opressão, em dominação, e ele chega a falar de uma relação até mesmo autêntica com outros seres humanos. Esse parágrafo vai dar pano para manga, porque é uma discussão sobre ética em Heidegger, por exemplo. Ele parece abrir aí possibilidade por um pensamento ético, né? De uma parte ele está falando isso, é simultâneo, né? Não existe uma relação primeira que é só coisa, assim. Não existe esse nicho separado que seria só coisa. Claro, em Hegel, em tese, também não existiria, porque, né, todas as dialéticas, sempre todos os movimentos das dialéticas estão compostos outros movimentos da dialética, né? Então, Hegel é uma confusão, assim. Mas, enfim, em Hegel também não teria essa separação, mas ainda é um pensamento de etapas, né? Você ainda tem um pensamento, você ainda vai alcançar um pensamento, né? Você vai se emancipar por ele, ainda vai ter um movimento de supra-assunção, né, que ele chama, no caso do Hegel. Mas no caso do Heidegger, eu acho que é tudo a relação de um mesmo plano, né? É como se fosse um plano só, uma dimensão só. Então é ambíguo, ao mesmo tempo que eu vejo o outro como ser simplesmente dado, eu posso ver, é um modo de ser, eu ainda vejo ele como um mito Dasein, né? Ainda vejo ele como ser aí compartilhado. Então é vários perfis, né? Em fenomenologia a gente tem um sentido de perfis fenomenológicos, as coisas têm perfis, sentidos diferentes no mesmo fenômeno. E de certa forma é simultâneo, se dão de certa forma simultâneo. Né? Os planos justapostos, né? Tipo assim, um dado tem 6 lados, certo?
Então, cada lado desse dado é um perfil, de certa forma. E eles se dão de maneira simultânea, né? É uma relação, é um fecho de percepção de um mesmo fenômeno. Não se dá, a gente não vê um lado do dado cada vez para conseguir construir, né, a imagem de um dado. A gente vê eles de uma vez, é tridimensional. Isso é um pouco a ideia de perfil. E, de certa forma, o Heidegger não tem isso. Então, cada fenômeno tem o seu modo de ser diferente, né? Então, esse modo de ser, ele se abre em vários perfis, né? Você capta ele, e aí você capta vários modos de ser que você pode ser, vários modos de ser, e também captar o fenômeno com vários modos de ser. Mais ou menos isso. Não sei se ficou muito difícil, deve ter ficado. Não, sim. Mas, Por que mas eu acho que ele talvez tenha até um sentido, vamos dizer, de um ser com mais originário que pode ser desviado para se tornar o que ele fala aqui, né? Sim, tem uma relação autêntica, acho que ele deixa claro que tem uma relação autêntica do ser aí com. Só que ela não está em planos de dimensão diferentes, né? Não. Esse é o ponto. Mas ele fala de um desvio, né? Pelo menos na tradução da Marx. Desvio. Então você vai ter um desvio para a compreensão dele como simplesmente dado, inclusive do ser como simplesmente dado de muitos sujeitos. Sim. Que seria, por exemplo, considerar uma multidão abstratamente, né? Uma sociedade abstratamente, ou sei lá, a consideração estatística na política. Né? Quando você trabalha com estatística. Sim. Você está considerando um conjunto de pessoas abstratamente, né? Uhum. Você pode fazer isso, exatamente, né? Ele fala isso também do espaço. Uhum. Você pode fazer isso, é um modo de ser possível, o abstrato, né? O geral. Sim. Mas até uma pessoa você está considerando abstratamente. Sim. Você está vendo uma perspectiva só daquela pessoa, você não conhece aquela pessoa por inteiro. Se você está falando abstratamente, se você conhece, não. Se você conhece, de fato, a pessoa. Você pode separar, é isso que você está falando? Não, eu estou falando que, o ser... Será isso? Eu não sei nem a minha totalidade do eu, como é que eu vou saber a totalidade do outro? Uhum. Essas discussões que normalmente tem. Esse daí seria um dos problemas, que é o problema do solipsismo. Não, mas é que aí você está pensando a consideração do outro como um objeto. Você já está no nível do ente simplesmente dado. Porque antes disso, o outro é uma relação com você. É um amigo, é um pai, é um irmão. Sim. Ele é primeiro isso, para depois você poder considerá-lo como um outro abstratamente e compará-lo com você enquanto eu. É exatamente isso, Pro Heidegger, você é primeiro com o outro, depois antes de ser eu, entendeu? Claro, as coisas acontecem de maneira simultânea, mas a primeira coisa que você é com o outro. Você já é suas relações sociais e o mundo. Assim como as relações com o mundo, exato. Você é em relação. Você já é em relação, não tem como você se separar dos outros. Não tem você isolado, não existe. Não, você pode se isolar, só que você não está se isolando de fato. É um movimento depois. Você não estaria se isolando de fato. E não tem como pensar o ser humano como uma ilha, né? Se é puramente relação, então eu não existo. Não, você existe sim. Você é um mundo. Você existe com os outros. Você existe em relação. Em relação. Tá. Mas eu não sou nada. Você é vários. Então, essa é uma das É uma questão. Segundo Casanova, não é nada. Não, segundo ele seria ser o fundo da sala. Não, eu posso ser um conjunto vazio que possui relações com vários outros. Não, você não é vazio. Não, porque aí tem a informação. Tem risco de você confundir, tipo, por exemplo, com a visão do Lúcio. Você não é um eu vazio. Você não é vazio. Na verdade, você é cheio de significado. Então existe um eu. Claro que existe, sim, existe um eu, só você. Intrasubjetivo. Não sei, o Casanova não concordaria que Não, mas eu acho que ele fala explicitamente no Início do Tempo que existe um eu. Inclusive no... Sim, eu concordo, eu também penso assim, mas o que me parece, né, assim, voltando até para nível ôntico, né? Existe um eu em nível ôntico? Sim, mas em sentido ontológico, existiria um eu, entre aspas, vamos colocar as aspas aí. Tem uma relação singular, entendeu? Tem coisas que só você tem. Ele vai aprofundar isso depois. Mas existe uma relação de singularidade. Então, tipo...
Só que essa singularização ela vai se dar no segundo momento. Porque Então. você primeiro é esse eu que eu estava dizendo, que se forma a partir do conjunto, que se forma a partir da impessoalidade. Aí você tem a partir da angústia a possibilidade da singularização, que ele vai analisar na segunda parte. Sim. Né? Mas ela só é possível também, se você imaginar, quer dizer, porque tem uma perspectiva singular. Né? Mas acho que aqui, quer dizer, a coisa funciona muito mais do seguinte modo, né? Quer dizer, você tem o quê? Pensando naquelas estruturas, né? Quer dizer, cada eu, na verdade, é um projetar-se para fora. Tá? O que tem aqui? É o que ele está chamando ali de fundamento indeterminado. Mas tem, vamos dizer, é a partir daqui que você vivencia tudo isso. Então, tem alguma coisa aqui. Só que esse alguma coisa aqui, esse fundo indeterminado, como é que ele adquire determinação? Ele adquire determinação como um eu a partir dos outros. Aliás, começa pelo nome. Não é você que escolhe seu nome. Né? Você nasce e te é atribuído um nome. Você recebe um nome, você vai ser o Bruno. Né? Eu vou ser o Fernando. Não fui eu que escolhi, foi atribuído para mim. Então, a noção de eu, ela vai se constituindo aqui nesse mundo relacional a partir de há um jogado no mundo aqui, quer dizer, tem vamos dizer, um algo que nasceu, que é chamado de Fernando, que o próprio Fernando vai se chamar de eu, vai se relacionar com outros que se chamam eu, e assim por diante. Tá? Agora, isso aqui continua o tempo todo uma espécie de fundo indeterminado, um certo mistério no limite. Na singularização, é como se você, de alguma maneira, né, nas possibilidades que você tem aqui a partir de um certo momento, né, pensando sempre, né, no eu como possibilidades, né, você conseguisse orientar, de alguma maneira, vamos dizer, dar um caminho aqui que seja mais próprio. Né? Agora, qual a conexão entre isso aqui e isso aqui, né? Permanece um mistério para mim. Eu acho que estava muito em voga essa questão da autenticidade. É estranho, aparece em outros filósofos como... Mas em outros talvez seja mais fácil de responder o que é autenticidade. Eu estou dizendo aqui no Heidegger. Heidegger. Uma vez que é um fundamento indeterminado, então É muito estranho. e que vai sendo determinado de maneira impessoal, como é que pode ter essa guinada do impessoal para o pessoal, né? Eu do impessoal para vejo... o próprio. Sim. Eu vejo mais como a questão... Essas atitudes que são irrefletidas no Heidegger, assim, tipo, por exemplo, essa questão mecânica da manualidade, né? Tá ali disponível, estou fazendo as coisas, não estou nem percebendo, né? Não tem, às vezes, nem a questão da percepção sobre isso. Né? É muito efetivo, é muito pertinente, enfim. Quando você tem essa quebra do que é tudo, muito efetivo, muito pertinente, você tem essa quebra, aí você já começa a entrar numa possibilidade de ter algo autêntico, né? De ter algo próprio. Né? E isso acontece com as relações sociais também. Eu vou falar melhor na próxima aula, mas esse é o tema do impessoal. Né? Então ele vai chegar a momentos assim que as pessoas falam que é necessário ter uma família para ser feliz. Então eu vou ter uma família para ser feliz, todo mundo tem que ter uma família para ser feliz. E é isso. Você não está pensando. Esse comportamento... Você não está refletindo. Você só está fazendo, porque as pessoas falam. Né? E você não sabe nem quem falou primeiro. Você só sabe que se fala. Né? Enfim, é isso que ele vai começar a entrar. Aí você começa a entrar em relação mais autêntica. Porque você começa a se apropriar. Fala, não sei. Por que é assim? Enfim. Eu sempre vi como uma questão mais crítica. Mas é muito mais do que isso. Né? Enfim. Porque a questão é a seguinte, se até aqui, vamos dizer, você foi determinado, né? Como é que, vamos dizer, se pode estabelecer um caminho mais autêntico, né? O que seria esse mais autêntico? Tudo bem, eu entendo o que você está dizendo, você tirou outras possibilidades, mas com isso você abriu. Mas uma vez que você abriu, né? Qual que escolhe? Como é que se dá essa orientação, né? De acordo com os inputs. O que acontece na angústia? Na angústia, você se dá conta disso aqui, ó. Você se dá conta desse indeterminado. Sim. Da ausência de fundamento. É. E, portanto,
também da ausência de fundamento de tudo que está no seu mundo, de tudo que está à sua volta. Não tem fundamentos últimos. Digamos assim, é tudo, no certo sentido, relativo. Né? Você se dá conta de que as coisas não têm aqueles valores que são atribuídos a elas no seu mundo circundante. Quer dizer, tudo isso que está sendo caracterizado aí, de repente, perde sentido. Para quem está na angústia. Sim. E aí a questão, bom, e agora, né? Então, isso eu acho que ele não dá muito... eu acho que ele não é muito prescritivo. Né? Não, certamente não. Mas abre-se. Sim, aí são caminho, possibilidades. e cada um vai encontrar um caminho. Mas a partir desse momento é que você tem a possibilidade de se apropriar de alguma maneira do seu caminho. Até aqui é como se você tivesse uma aceitação passiva de um certo modo de ser. Isso é uma temática que atravessa o existencialismo, né? Os vários autores, cada um a partir do seu quadro conceitual, mas tem sempre esse momento, né? Da angústia, da náusea, do Sartre, né? Então, a náusea ela é muito... o Sartre fez um romance, a primeira publicação dele, chamada A Náusea, né? Ela é muito, muito, muito parecida com a angústia, assim, muito. É claro ali que ele tirou alguns tipinhos. Que por sua vez é muito parecida com a angústia do Kierkegaard. E aí no Sartre até mesmo, depois do Homem se chama angústia, a depressão. a náusea, ele começa a sentir nojo, não, ele começa a sentir tontura, mas no sentido ele fica meio tonto, né? Ele passa mal mesmo, sabe quando você passa mal? Assim, você tá tonto, você tá desnorteado. E aí é no mesmo sentido, assim, tudo começa a perder sentido, tudo parece perder sentido. Aí tem um momento lá crítico onde ele descobre que ele existe e ele faz o cógito do Descartes, é engraçado demais. Ele fala, eu existo, ele descobre o eu existo. É exatamente esse ponto. Então ele descobre, ele recorre a esse eu. Aqui no Heidegger a gente vai ver, né? Na verdade você se defronta com o nada. Isso, Por quê? Porque é a ausência de fundamento, a possibilidade da ausência total de fundamento. Como existir a possibilidade de ser, isso quer dizer que nada é definido. Você poderia não ser. Enfim, então, o que, vamos dizer, é um sentimento de, vamos dizer, como se você tivesse, de repente, solto no ar, sem nenhum sustentáculo, assim, né? Porque o que sustenta a gente? O que sustenta a gente são as nossas convicções, os nossos valores, as nossas certezas. De repente é como se tirassem o chão, essa expressão que a gente usa, né? Tiraram o seu chão. Né? É assim que, vamos dizer, o Heidegger vai descrever a angústia. A angústia é esse momento em que você fica sem chão. O chão deixou de ser chão, né? Abre-se um buraco. E não é por isso ou por aquilo, né? É um buraco existencial mesmo. Uma falta de sentido abismo. Difusa. Professor, sendo o ser aí um ser comum, faz sentido falar em autenticidade? E querendo ou não, a autenticidade leva a gente para esse lugar assim, do singular e do... Sim. Eu acho que essa lógica é muito individualista. Então, essa é a questão. Você não tem aqui singularidade, mas aqui você vai ter o que ele chama de singularização. Então você não é, a princípio, um singular. Singularização. Mas você vai ter um processo que ele chama de singularização. E essa singularização ela é importante, de alguma maneira. Né, para você, digamos, né, se encontrar depois da angústia. Né, como você não sei se você se encontra ou se você se cria depois da angústia. Um pouco como no Nietzsche o niilismo ativo. Né, tem uma coisa parecida. Tem. Mas isso a gente vai ver depois com mais calma. Só que veja, né? Há aqui a descrição nesse 26, né, de uma espécie de sercom que seria um sercom mais daquele ser mundo, né, que eu tinha, mais autêntico, né? Tem um sercom mais se autêntico. Perde, né? Eu acho que depois, logo, aí ele começa, tem um parágrafo meio maluco que ele começa a falar dos destinos dos seres aí, né, do sercom. Porque então existe uma relação autêntica do sercom, ele não tira essa possibilidade. Que seria você, eu escrevi aqui, ele fala de você ser um tepor ao outro, é um pouco estranho, né? Você se contrapõe ao outro, né? Mas você devolve o direito do outro ter as suas ordens, né? Ter o seu cuidado. E aí isso seria a relação autêntica. Me lembrou outro autor aí, mas
interessa muito. Mas, tipo, seria um caminho. É por isso que tem a discussão sobre ética no Heidegger. Porque esse parágrafo parece abrir possibilidade de você pensar em relações éticas mesmo. Porque ele está falando, contrapondo duas relações, né? Uma, de fato, que parece ser desumana, né? Que é de dominação, objetificação. E outra que parece ser humana, você cuidar daquilo, né? Você deixar o cuidado do outro existir, né? Então, tipo, uma coisa mais, não preciosa, né? Vou tentar achar outra, mas é uma coisa mais própria do ser. A frase aqui, né? É essa ligação própria que possibilita a justa isenção, que libera o outro em sua liberdade para si mesmo. Né? Então, não sei também. Mas esse é o caso... Mas é no sentido assim, é que ele está querendo dizer assim, qual que é o melhor, vamos dizer, ele está entrando um pouco aqui, esse preocupar-se, né? Qual seria o preocupar-se, como é que é um preocupar-se autêntico, por exemplo? É a mãe ficar indo atrás do filho com casaco, correndo atrás, ou é ela deixar ele ser? Percebe? É um pouco essa ideia, de você liberar o outro para ser ele mesmo. Você ajudar o outro a ser ele mesmo e não querer você determinar como o outro vai ser. Isso é interessante pensar na relação pai e filho, né? Que os pais muitas vezes querem impor o que o filho vai ser, né? E mesmo os seres humanos nas relações com os outros, né? Bom, marido e mulher, né? Um fica querendo mudar o outro, né? Sociedade. Não, em geral, aí ele realmente é bastante amplo. Entendeu? Ele meio que determina duas possibilidades de ser do preocupar-se, né? Por que ele não determina outros? Porque ele vai chegar à conclusão que a singularização é um caminho para o sentido ontológico, né, de existência, enfim. Mas não interessa, mas ele poderia ter escrito outras relações de preocupação, né? Parece que quando ele vai falar sobre o Nietzsche, ele fala sobre duas tonalidades, dois sentimentos, que é impossível ser tipo só singular, é realmente uma relação com alguma coisa que ele não é, que é o amor e o ódio, quando ele vai falar do Nietzsche. Mas ele está falando dessas duas, né? Enfim. Mas ele fala de dominação, que... outra de esse caminho mais autêntico, né? De deixar o outro livre com sua cura, seu cuidado. Mas que o cotidiano ser um com o outro se mantém-se entre esses dois extremos. Sim, é tudo ambíguo, né? Então, tipo, a mãe mesmo, se a gente for analisar nossas relações, é um pouco dos dois, né? Então. Né? Tipo, e as coisas são assim, né? As coisas são... Ele vai ter tem um parágrafo do Heidegger... Mas ele dá de valor moral para essas... Então, essa é uma grande questão, né? Se ele está dando ou não, né? Quando ele fala em justa isenção, parece que sim, né? Olha, eu acho que ele... Senão o pai que vai comprar cigarro não volta mais, ele deixou o filho ser do jeito... Não seria... Olha, eu lembrei de um filósofo... Como ele é mesmo ali, ó. Vai encontrar 20 anos depois, se for jogador de futebol. Eu lembrei de um filósofo do qual tinha preocupações morais muito importantes ali, e do qual eu acredito que influenciou muito essa parte de ser e tempo, que é o Agostinho. Por que eu lembrei dele? Vou tentar explicar. O Agostinho, quando ele falava de amizade, ele falava sobre... Você não pode obrigar o seu amigo a ser alguma coisa. Digamos que ele é católico, ele quer que o amigo seja, né, crente em Deus, fiel. Você não pode ficar enchendo o saco do seu amigo se convertendo. Né? Você não pode ou você não deve? Você não deve. Você não deveria. Exatamente. Você não deveria fazer isso. Você deveria fazer não, que você nem... foi no ponto, né? Essa questão. Você deveria fazer que nem Deus fez com você para você se converter até esse nível. Que é deixar você viver o seu próprio caminho de conversão. Sem se intrometer, sem, né, coagir, né, sem impor. Né. Você deveria deixar ele tomar o seu caminho. Então a gente deve tentar simular. Não, realmente sem impor. Tipo não, assim. Deus, né? Isso é uma questão impôs que você complexa. Existisse. Né? Exato, já não dá. Além de saber. Não, impôs que você existisse. Tá, entendi. O cara sabe tudo e falou: vou pôr esse barco aqui, ele vai até lá, mas eu vou deixar ele fazer o que ele quiser. Acho que ele não questionou muito. Não, ele questiona, ele explica. Ele questiona a onisciência. Ele trabalha várias questões, né? Mas enfim, né, você tem que tentar simular essa relação do Deus deixar ser, você deixar ser também com as pessoas.
E isso daí parece um pouco com o que o Heidegger coloca, porque ele fala justamente isso, você não pode impor, você não pode decidir como é que vai ser o cuidado da pessoa. Você tem que deixar ser, assim, né? Você tem que, enfim, criar condições, possibilidades, mas para ele ter essa própria relação de descobrimento sobre o que seria o autêntico ou não, né? Isso é uma relação mais autêntica do com o Mas ele outro. não deve entrar na filosofia política ali de questão de liberdade. É uma grande questão, Então, esse ele é não o entra ponto, muito, né? E ele é muito criticado por isso, bastante, por diversos autores O distintos. nazismo deixou muita gente ser, né? Então, realmente, isso é uma grande questão para as pessoas, é por isso que tanta gente tenta entender a relação do Heidegger do nazismo. Porque muitas coisas aí, inclusive o impessoal, eu vou entrar nele na outra semana, mas o impessoal tem várias coisas que ele determina ali que você fala, meu Deus, isso não faz sentido com as crenças pessoais políticas dele, isso não parece fazer sentido. Vai ter muitas Sim, coisas porque ele assim. descreve um comportamento de massa que é típico do nazismo. né? E ele descreve, por exemplo, essa questão de responsabilidade. Eu não quero me responsabilizar por isso, então eu jogo para uma entidade qualquer aí e ela se responsabiliza. Né? Tipo, sei lá, Deus escreveu certo linhas tortas, ou ele sabe o que está fazendo. Pá, joguei para uma entidade aí, entendeu? Não estou mais responsabilizada dela. O nazismo é literalmente isso. O Führer é uma figura total, ele é uma figura que compõe tudo. Né? Ele é grande, enfim, tinha o Eichmann falava, não, você estava obedecendo uma lei. Não, mas ele... E várias outras coisas, assim, parece que o Heidegger tropeça nas próprias pernas, assim. Não, mas ele defende... Agora eu não entendi. Ele defende a responsabilização Defende a Aqui, responsabilização. das decisões. Responsabilização de decisões. Ele quer No que contexto você- da singularização, né, você toma, Você você assume a responsabilidade por ser si mesmo. Tem todo um desenho ético possível aqui. Né? Ele cria abertura para uma ética possível, agora se ele faz... Mas uma ética sei. que, a princípio, né, pelo que a gente vê aqui, não tem muita conexão com o nazismo. Né? Tem gente que Ele tenta mostrar- Mas Agora- no mesmo estilo que o... Acho que é Sartre, né? Sim, tem muitas coisas em comum com o Sartre, sim. Porque o Sartre se baseia em você muitas tem escolha. relações. Eu não tive escolha, né? Mas você sempre tem escolha. Mesmo que seja a morte ou fazer algo. Sim, nesse tem sentido um de meme até que as responsabilização. pessoas foram brincar, que eu conversei, assim. As pessoas foram brincar, tem uma cena na Cidade de Deus que é famosa aí, escolhe entre a mão e o pé. E aí as pessoas falam, e aí, Sartre, e agora? É literalmente isso. Né? Eu conversei com uma pessoa que estuda Sartre. É literalmente isso. Se a situação te entrega a mão ou o pé, é isso. Mesmo assim vai ter algum nível mínimo de escolha. Mesmo que as escolhas de sejam Sofia, né? horríveis, sejam as piores do mundo, sabe? Mesmo que... A escolha de Sofia. A escolha Sim. de Sofia, Você sabe, né, aquele filme? Sim, Ela tem que escolher ela teve qual que filho escolher ela qual vai filho ter. iria morrer. Mesmo que, por exemplo, estejam para te capturar e te escravizar e você escolhe morrer. Isso é uma escolha. Então, e você vai assumir as responsabilidades num sentido moralista. Se responsabiliza. Mas no sentido de que você não tem outra escolha a não ser aceitar as consequências dos seus atos e das suas escolhas. Você é escravo, né? Das suas escolhas. É.